Nós estamos para liberar o buffet para vocês. Mas antes vamos fazer uma oração. Eu pedi para essa linda menina fazer a oração para nós. Amém. Glória, vamos lá. É Deus que vai falar com vocês, não você, eu estou até chorando aqui. Querido Deus, agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui. Ai, eu estou chorando, desculpa, é emoção. Por nós estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Amém. Amém. Para aprendermos a Tua palavra, para ouvirmos mais sobre a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por nós estarmos todos com saúde. Agradecemos pelo alimento, né? Pedimos que o Senhor abençoe nossos lares, abençoe essas pessoas que fizeram esse alimento com tanto carinho, com tanto amor. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Amém. E pedimos sempre, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija os nossos passos, dirija os nossos pensamentos. E agradecemos imensamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ter uma mensagem musical e eu queria pedir a colaboração de vocês assim para o silêncio ficar total, assim, porque nós estamos sem microfone e ele vai cantar só na voz mesmo ali. Então, para a gente poder escutar melhor o louvor nesse momento, eu vou pedir para todo mundo escutar essa mensagem com calma, com tranquilidade. Eu gostaria de convidar o Léo aqui, que ele vai cantar para nós um louvor. Na sequência, a gente vai fazer uma oração e iniciar o nosso estudo de hoje. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final.
Léo, pela mensagem. Da forma como nós estamos, vamos falar com o nosso Deus, para nós podermos começar o nosso estudo? Oremos. Pai querido, mais uma vez, Pai, somos gratos a Ti por estarmos aqui nessa noite para estudar mais sobre a Sua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo Seu sangue que foi derramado na cruz e nos garantiu, Pai, a vitória e pagou o preço pelos nossos pecados. Continue nos abençoando, Pai, que Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos dando, Pai, a compreensão desse estudo e me use, Pai, como instrumento em Suas mãos. Que a partir de agora, Pai, apague tudo que tem do Tiago e que se preencha do Seu Santo Espírito. É isso que eu te peço e agradeço por amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós estamos começando o estudo, o 13º estudo, que é o estudo sobre o santuário. E foi até interessante que eu chamei o Léo para cantar, mas não tinha combinado indo com ele, né? E olha só, uma coisa do que ele cantou tem tudo a ver com o estudo de hoje. A morte de Cristo na cruz foi o começo da nossa vitória. E o santuário, quando a gente for ver aqui estudar mais sobre o santuário, vocês vão perceber que o sacrifício na cruz foi apenas o começo. Ainda tem mais coisas dentro do plano da salvação. E o santuário nos explica o que são essas coisas necessárias, né, para a nossa salvação. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu não sei se eu vi que alguns tiveram a oportunidade de vir aqui na frente, dar uma olhadinha, matar a curiosidade, né? Então isso aqui era o tabernáculo, né? Aqui, como vocês podem ver, é a parte de dentro. Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas nós temos o lado de fora, que é o pátio, onde tinha o altar, onde tinha a pia. Temos a parte de dentro aqui, que é o santo, o lugar santo, que tem a mesa da proposição, tem o candelabro e tem o altar de incenso. E aqui na frente é onde tem a Arca da Aliança, né? Onde tinha ali a vara de Arão, os 10 mandamentos e o maná. Então tudo isso era o que representava o santuário, e no estudo a gente vai entender o que significa tudo isso. O interessante é que Deus, ele tem uma forma didática de nos ensinar. E aqui tem uma maquete, por quê? Deus pediu para Moisés, né, fazer um modelo baseado no que ele tinha apresentado ali para ele lá no Monte Sinai. Então olha só, essa maquete aqui é uma representação de um outro maior que temos no santuário celestial. Ou seja, temos o santuário terrestre, que foi o que Moisés fez representando através da maquete, através do modelo que Deus apresentou, e temos também o santuário celestial. Isso é o que nosso estudo vai nos mostrar hoje um pouquinho. Interessante de maquete, né? Não sei de vocês na época do colégio, mas na minha época de colégio era usado muito maquete. E era uma das matérias que eu mais gostava, né? Porque com a maquete a gente olhava assim, tinha um vislumbre melhor, né, de como que iria ficar. Eu lembro que eu fazia sobre o sistema solar, sobre átomos, tudo era feito por maquete, ficava melhor para você compreender, né? E a maquete aqui também nos ajuda a entender melhor e compreender melhor o plano da salvação. Uma coisa interessante é que a disposição de cada utensílio, de cada móvel aqui, se você for olhar desde o altar, a pia, a mesa dos pães da proposição, o candelabro ali, o altar de incenso e a arca, ela está no seguinte formato. Você vai ver assim, ó, eles estão em linha reta e cruzando, formando o quê? Uma cruz. Isso simboliza o quê? Que o santuário nada mais é do que uma representação do plano da salvação. É uma forma didática de Deus ensinar o que Jesus iria fazer por nós aqui na terra. Então, todo o santuário ele vem com esse simbolismo, né, de nos apresentar o plano de Deus para a nossa salvação. Então, para a gente poder começar nosso estudo aqui do santuário, a primeira pergunta do estudo lá, ó, o que João escreveu sobre a visão que teve no céu? Então, nós vamos ler ali Apocalipse 11, o verso 19. Então, vamos ver? Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, né? Então aqui, né, nessa visão, o que João viu? Nessa visão, ela viu o quê? O santuário no céu. E diz que o santuário lá no céu, o que ele olhou também, tinha a Arca da Aliança. Então olha só, você não lembra que eu mostrei que no santuário terrestre também tinha a Arca da Aliança? Então você percebe, no santuário celestial também tem a Arca da Aliança. Isso nos mostra, já acho, a primeira lição que nós temos aqui a retirar sobre isso, é que lá no céu os mandamentos eles vão continuar em vigor. Se tinha uma Arca da Aliança aqui na terra e dentro dessa arca tinha os mandamentos, lá no céu também nós temos o quê? A Arca da Aliança com os mandamentos dentro. Então,
agora para a gente poder responder a primeira pergunta, pode passar ali para nós, ó. Então, o que ele viu? Então, João escreveu sobre a visão que teve no céu. O que ele viu? Assinale a alternativa correta. Ele viu o jardim de Deus? Não. Ele viu a cidade de Deus? Não. Ele viu o santuário de Deus. Isso mesmo. Então, vamos ver lá. Pode passar. Não, antes a gente vai ler aqui, ó. Apocalipse é repleto de referências do santuário celestial, né? Então lá em Apocalipse 17, 15, do verso 14, 15, o verso 17, ao longo do livro João descreve que viu o santuário, os candelabros, o altar, a arca da aliança e o incensário. Na introdução de cada visão do Apocalipse é apresentada uma cena do santuário celestial. Então nós vemos ali, né? Ele vai descrevendo ao longo das visões de Apocalipse descrições do santuário. E nessas descrições, em alguns momentos ele vai apresentar o incensário, em alguns momentos ele vai mostrar ali a arca da aliança, o trono da proposição, então tudo que ele viu lá no céu, né? Em relação ao santuário celestial. Então vamos agora para a próxima pergunta. Sim, ele viu o santuário de Deus. Essa é a resposta. Êxodo 25. Isso. Então agora a pergunta 2, ó. Qual foi a ordem dada por Deus ao povo de Israel quanto à construção do santuário terrestre? Ou seja, Deus ele deu um modelo para Moisés, ou seja, ele mostrou uma maquete e dessa maquete ele fez o santuário terrestre. Vamos ver ali em Êxodo 25, do verso 8 ao 9. Eu vou estar lendo junto com vocês. Reparamos o santuário para que eu possa habitar no meio deles, seguindo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Ou seja, Deus apresentou ali uma maquete e falou assim: ó Moisés, representa essa maquete, agora baseado nessa maquete você vai montar e criar o santuário terrestre, né? Que tem toda essa representação do santuário celestial. Então qual foi a ordem dada por Deus ao povo de Israel quanto à construção do santuário terrestre? Pode passar ali. E me farão um santuário para que eu possa o quê? Habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então por que Deus pediu para Moisés criar um tabernáculo? E qual que era o propósito? Qual que era o principal que Deus estava querendo fazer? Ele queria habitar com o povo, exatamente. Você lembra que Deus ele habitava no jardim do Éden com Adão e Eva ali? O que aconteceu com a entrada do pecado? Eles foram expulsos. Ele não podia mais estar ali no jardim do Éden. Por quê? Se eles estivessem no jardim do Éden, eles iam ter acesso à árvore da vida. E tendo acesso à árvore da vida sendo pecador, o que ia acontecer com o pecado? O pecado ia ser eterno. Ou seja, eles foram expulsos por conta disso. Não que Deus não queria estar na presença deles. Então Deus ele fez uma outra solução. Qual que é a solução para eles poderem estar no meio deles e habitar no meio deles? Criar um tabernáculo, né, onde ele poderia estar ali presente com o seu povo. Se você for ver, ao redor do tabernáculo eram colocadas as 12 tribos. Então tinha 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 ali. Ao redor, no centro, ficava a presença de Deus. Então Deus estava habitando realmente, né, no meio do seu povo, né, no meio da tribo de Israel. Então vamos lá. A próxima pergunta. Isso, ó. Por que meios o santuário terrestre foi construído? Então vamos ver ali, ó, como que o santuário terrestre foi construído. Êxodo 36, o versos 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias, né? Então, por que meios o santuário terrestre foi construído? Pode passar ali. O santuário terrestre foi construído com o recurso dos israelitas, que receberam o chamado de Moisés para a oferta do santuário. Ou seja, foi ofertado ali recursos. Era ouro, era prata, era madeira, era tudo que era necessário. Os tecidos foram doados pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, para a construção do santuário. O interessante é que nos versos mais à frente, vai chegar um momento que Moisés pede para o povo parar de trazer ofertas, porque eles já tinham mais que o suficiente para poder montar o santuário, né? Eu olho isso e eu consigo retirar uma lição aqui. Você viu como que Deus mostra que através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, a gente pode abençoar? Olha só, o tabernáculo foi tão abençoado que sobrou recursos, né? Você já pensou se todo mundo
tivesse essa visão de querer ofertar, de querer dizimar, de querer ajudar, o quanto a obra de Deus não poderia expandir, o quanto não poderia progredir, porque olha só, os filhos de Israel fizeram isso e sobrou. Às vezes a gente fica guardando ali, né, e não dá com alegria, não dá com motivação, e às vezes fica faltando a obra de Deus. Quantas famílias não poderiam ser atendidas, né, se somente nós tivéssemos a consciência de ofertar e de ajudar? Tem uma coisa que eu gosto de pensar em relação a dízimos e a ofertas. Você já imaginou um dia você chegar lá no céu e de repente alguém vir e te dar um abraço assim bem gostoso e falar assim: ó, Solange, muito obrigado, eu estou aqui no céu graças a você. Daí você olha para aquela pessoa e fala assim: mas peraí, como assim você está aqui no céu graças a mim? Eu nunca te vi na vida. Daí ela fala assim: eu sei que você nunca me viu, mas lembra aquela oferta que você deu aquele dia na igreja? Lembra aquele dízimo que você devolveu? Então, aquilo foi usado recursos que se transformaram num estudo bíblico. Nesse estudo bíblico eu tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo, e é por isso que eu estou aqui. Ou quem sabe uma Bíblia foi comprada, uma igreja foi construída onde ela conheceu a verdade. Você já pensou aonde a tua oferta pode ir, aonde a tua oferta pode chegar? Se não tivesse o povo de Israel ofertado, a gente não teria conhecido o plano da salvação dentro do santuário. Ou seja, vocês percebem que é necessário sim a gente colocar e fazer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele, né? Então vamos lá, próxima pergunta, ó. Que móveis havia no santuário terrestre? Eu já mencionei e comentei com vocês, mas vamos ver na Bíblia onde apresenta ali os móveis que tem ali, ó. Êxodo 31, do verso 7 ao 9, diz assim, ó: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia como seu suporte. Então aqui, ó, ele acabou de descrever os itens que tem representado aqui nessa maquete. Essa maquete aqui, ela acabou faltando alguns elementos aqui, mas eu vou estar explicando aqui para vocês. Então aqui tem o altar, onde era feito o sacrifício ali do cordeirinho. Uma coisa interessante sobre isso, essa questão do altar ali, do sacrifício do cordeirinho: todos os dias era feito um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. E você tinha que levar ali um cordeirinho de 1 ano, que era como se fosse um bichinho de estimação. Pensa no teu cachorrinho. Você pegaria teu cachorrinho e levaria ele ali para sacrifício? O cordeirinho era um animal, como se fosse um animal de estimação para eles também, esse cordeirinho de 1 ano assim, então eles tinham apego. E na hora de você fazer o sacrifício, o que isso relembrava, remetia? Isso remetia ao quanto o pecado é duro. O sacrifício, o cordeirinho, quando você ia matar, você acha que o pecador, para ele matar o cordeirinho de todos os dias, era algo fácil? Ele, como pecador, ele tinha que ver o quanto o pecado dele era pesado. Um animal inocente estava morrendo ali, representando o quê? O dia que uma pessoa, um homem, um inocente, que não tinha culpa de nada, iria ser sacrificado pelo quê? Pelos nossos pecados, né? Então era um simbolismo assim muito forte. Às vezes a gente olhando assim, né, lendo a questão do santuário, você não consegue perceber a profundidade disso. Mas imagina, você tem que matar o cordeirinho, depois levar ele em sacrifício e lembrar que aquele era um bichinho de estimação ali que você tinha. Era algo difícil, era algo duro. Mas isso era para lembrar que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo também iria fazer o quê? Iria morrer pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então era algo forte, era um simbolismo bem forte ali para eles. E a pia que tinha ali, ela também representava ali a limpeza, a purificação dos seus pecados. E aonde a gente tem essa limpeza, essa purificação dos nossos pecados? É através do simbolismo do batismo. Então você consegue perceber que todo o plano da salvação está representado no santuário? Então a gente viu ali o sacrifício do Cordeiro, que mostra a salvação de Cristo Jesus através do sangue que foi derramado. Agora aqui na pia a gente vê essa questão do batismo, né, que era para purificar e limpar nossos pecados. Agora aqui a gente vê a mesa com os pães da proposição. Ali tinha 12 pães representando as 12 tribos de Israel, que é uma representação do povo de Deus. Ou seja, mostrando que Jesus, como está lá em João, ele é o pão da vida. Ou seja, Jesus, ele provém para nós os nossos recursos, a provisão é necessária para a nossa sobrevivência. E também temos o candelabro. Então assim, no candelabro ele tinha 7 velas, e as 7 velas representam as 7 igrejas, é o período das 7 igrejas durante toda a história. E João diz que viu Jesus Cristo no meio do candelabro.
Isso representa o quê? Que Jesus Cristo ele está caminhando no meio da sua igreja, do seu povo, porque ele é a luz do mundo. Lembra que também João fala isso, que Jesus é a luz do mundo. E no lugar santíssimo, né, esses elementos que eu estou falando da mesa ali, com os pães, o candelabro e agora o altar de incensário, tudo isso estava no lugar santo, né? Era um local onde os sacerdotes entravam ali diariamente para poder oferecer ali. E no caso, o altar de incenso era onde eram oferecidas as orações. Então eram acesos incensos, né? E à medida que aqueles incensos iam subindo, as orações pelo povo de Deus ali, pelos pecadores, subiam também. Era essa a representação, né, do incensário ali. E o último elemento aqui, que é a Arca da Aliança, que eu tinha mencionado já, onde estavam ali os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Tudo isso representando o quê? A liderança de Deus, que Deus vai estar liderando o seu povo, as leis de Deus, que Deus está guiando o teu povo, e os pães, o maná, que representa também a providência divina de Deus, né? Deus mantendo e cuidando do seu povo, né? Então, podemos ir para a próxima pergunta de agora. Que móveis havia no santuário terrestre, então? Vamos lá para a resposta, para pensar. Então, tinha o altar de sacrifício que fica no pátio, né, do lado de fora. Uma bacia com água para purificação, ou a pia, como eu mencionei, bacia e pia ali é o mesmo elemento. A mesa dos pães, né, que ficava aqui. O candelabro de ouro, que também estava no lugar santo. O altar de incenso, que também ficava no lugar santo. E a Arca da Aliança, né, que fica ali no lugar santíssimo, onde tinha a representação da presença de Deus. Ali que tinha a Shekinah, que era a presença de Deus. Era uma luz muito intensa ali, algo que representava. Não tem como a gente explicar exatamente o que é a Shekinah, mas a Shekinah representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então vamos lá agora para a pergunta 5. Quem podia entrar em cada cômodo do santuário? Será que era todo mundo que tinha autoridade de entrar aqui no santuário? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso? Vamos ver ali, Hebreus 9, o verso 6 e 7. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Né? Então olha só o que esse verso está nos dizendo. Todos os dias o sacerdote, ele entrava no lugar santo. Era no lugar santo que ele oferecia ali o sacrifício, o sangue, né? Que era aspergido ali nas cortinas em frente ao incensário, como uma representação dos pecados do povo. Então esse sangue ele era aspergido ali no lugar santo. Só que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ou seja, tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote que era acima do sacerdote. E ele entrava no lugar santíssimo para poder fazer expiação, né, dos pecados do povo. Ou seja, para redimir o pecado do povo. Então, na presença de Deus ali na Shekinah, era oferecido, era o que a gente chama de Yom Kippur. Já ouviram falar sobre o Yom Kippur da cultura judaica? Então, é o mesmo simbolismo. Então, no 10º dia do 7º mês, que no calendário judaico, que é o mês de Abir, eu esqueci o nome do mês. Mas enfim, no 7º mês do calendário judaico vai cair o quê? Vai cair no nosso outubro. Então é o equivalente ao nosso outubro. O 22 de outubro seria o equivalente ao dia 10. Todos esses dias eles entravam no santuário, né, o sumo sacerdote, para poder levar o pecado do povo e ver se o povo iria ser perdoado dos seus pecados. Ou seja, todos os dias era feita a oferta, mas era nesse dia, que era conhecido como o dia da expiação, ou seja, o dia do juízo, que realmente a gente ia saber se os pecados iam ser perdoados. E uma coisa interessante, que o sumo sacerdote ele entrava, geralmente ele entrava amarrado por uma corda ou na cintura ou no pé. Porque quando ele entrava no lugar santo, nas vestes dele, assim na orla, nas bordas assim da veste, tinham sinos. Enquanto os sinos estavam tocando, representava que tá tudo bem com ele. Ou seja, se parasse de tocar o sino, significava que o sacrifício ali não foi aceito, ou seja, os pecados não foram perdoados e o sumo sacerdote ele morria. Então isso mostrando o juízo.
Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, se a gente não entregar nossa vida a Jesus, o que vai acontecer com o pecador não arrependido? Ele vai morrer. Ou seja, Morte eterna. morte eterna. Então, isso significava que esse sacrifício que ele levou não tinha sido um sacrifício verdadeiro diante de Deus. Exatamente, a pessoa ali que ele levou o sacrifício ali, ou ela estava vivendo em pecado, com pecado oculto ali, ou não tinha se arrependido verdadeiramente. Ou seja, E aí o sacerdote morria. e o pecador também. Também. Morria o povo. O povo ali que não. Isso aconteceu, se eu não me engano, aconteceu com Nadab e Abiú. Então foi com eles porque eles levaram fogo estranho. O que era esse fogo estranho que eles levaram? Aqui no candelabro era o fogo de Deus que era acendido. Eles pegaram fogo que não era provindo de Deus. E esse fogo estranho fez com que eles cometessem um erro, né, uma falha ali. Porque eles não estavam vivendo de uma forma correta, né? Ou seja, por conta dos pecados deles, que eles estavam fazendo muitas outras coisas ali, não é o contexto de hoje, mas não foi aceito, né? Porque eles estavam como sacerdotes de Cristo dentro do santuário, mas eles não estavam vivendo como verdadeiros sacerdotes, né? Dando um exemplo. Infelizmente, eles morreram por conta disso. Então vamos lá agora para o próximo, a resposta agora. Ó. Então quem podia entrar em cada cômodo do santuário? Então no lugar santo somente, os sacerdotes podiam entrar, e no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote. Uma vez ao ano. Pergunta 6 lá agora. O que os sacerdotes faziam diariamente no pátio? Ó, Êxodo 29, do 38 ao 42. Eu já mencionei, mas vamos ver pela Bíblia. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Em algumas versões vai estar escrito assim, o sacrifício contínuo ou o sacrifício diário, porque era feito diariamente, não é o que eu mencionei? Pela manhã eles levavam um cordeirinho ali de 1 ano, e no período da tarde também eles levavam um cordeirinho de 1 ano. Isso ali representava, né, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e ali, através do sacrifício, como eu já tinha mencionado, lembrava o povo do quanto o pecado é uma coisa terrível, porque eles sacrificavam um animalzinho, como eu mencionei, que era como se fosse um bichinho de estimação, né? Ou seja, para eles fazerem isso, mostrava o quanto o pecado era duro, né? O quanto o pecado era terrível. Então vamos para a próxima ali, ó. Isto é o que oferecerá sobre o altar. Ó, 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente, né? Ou seja, diariamente ou continuamente, dependendo da versão que foi dada. O que era realizado uma vez ao ano no 10º dia do 7º mês? Então vamos ver agora Levíticos 23, do 27 ao 28. Então vamos ler lá. Mas ao 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis uma santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor nesse mesmo dia. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Então aqui, ó, lembra que eu mencionei que todo esse ritual deles fazia parte, né, do plano da salvação? Se a gente for ler e estudar mais sobre Daniel, não é o momento hoje da gente entrar nesse tema, mas quando nós formos ali para Daniel 8,14, que fala lá das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ou seja, é porque uma vez por mês, uma vez por ano o santuário era purificado. Quando o sumo sacerdote vinha ali e ofertava ali, ou fazia o sacrifício em prol do povo, na saída ele ia recolhendo aquelas cortinas também. Ele ia fazendo a limpeza, a purificação do santuário. Por que ele retirava as cortinas? Você já imaginou? Todos os dias, uma vez por ano, você aspergindo sangue naquela cortina? Como que vocês acham que era o cheiro, né, o odor que ficava ali dentro do santuário? Era uma coisa
podre, né? É um cheiro horrível. Por isso que eles acendiam o incensário ali também, para poder amenizar um pouco essa questão do cheiro. Claro que também tem o simbolismo, né? Do incenso subindo, com as orações subindo, mas também era por conta dessa questão do sangue que ficava ali no redor. E uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia a limpeza, ou seja, ele tirava e purificava o santuário ali celestial. E o interessante é que em Daniel 8,14 fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Mas me diz uma coisa, já não havia mais santuário. Que santuário que ia ser purificado? O santuário do céu. Exatamente, o santuário do céu. Ou seja, de uma forma simbólica, né, os pecados no céu eles iam ser limpados, os pecados no céu ele iria ser retirado. Não que existe pecado lá no céu, não existe pecado no céu, mas nós pecadores, né, tem o símbolo do santuário celestial dos nossos pecados, dos nossos erros cometidos, então, que estão registrados no céu. Ou seja, Jesus Cristo lá no céu, ele saiu do compartimento do santo para o Santíssimo após as 2.300 tardes e manhãs. Isso começou. Isso, o início do período da contagem desses 2.300 tardes e manhãs. Lembra que a gente já fez um estudo que tarde e manhã representa dias? Só que dias, profeticamente falando, é equivalente ao quê? A um ano. Então 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 anos. Que inicia, né, a partir do livro de Esther ali que a gente vê, o decreto de Artaxerxes. Então começa ali em 457. Se você for fazer o cálculo, vai cair na data que a irmã Zenaide falou ali, ó. De 457 até 1854 dá 2.300 tardes e manhãs. E o que aconteceu nesse período das 2.300 tardes e manhãs? Foi o momento que Jesus Cristo saiu do lugar santo e entrou para o lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote. O que ele está fazendo ali? Ele está fazendo expiação pelos nossos pecados. É ali que ele apresenta, ó, Alanis, aquele pecado que você cometeu, mas você orou e se arrependeu e pediu, Jesus Cristo lá no santuário celestial ele apresenta para o Pai assim, olha, Alanis realmente pecou, ela foi falha, mas ela está arrependida. Então Jesus Cristo apresenta o pecado arrependido ali, e esse pecado ele é o quê? Ele é limpado, ele é purificado, ou seja, você é perdoado dos seus pecados. Por isso que fala do dia da expiação. Então é isso que Jesus Cristo está fazendo no santuário celestial nesse momento. Então cada um de nós que cometeu um pecado, que cometeu uma falha, nós estamos passando por esse processo, que é o que a gente chama de juízo investigativo, ou seja, Jesus olhando a causa de cada um de nós, o arrependimento sincero de cada um de nós e apagando. Cada um limpando, purificando, né, cada um dos nossos pecados. Então, o que era realizado uma vez por ano no 10º dia do 7º mês, o interessante, ó, lembra que eu falei assim, ó, o 10º dia do 7º mês, isso aqui é segundo o calendário judaico. E isso daí acontece no dia 22 de outubro, ou seja, do nosso calendário. E qual que foi o ano da passagem do lugar santo para o Santíssimo? 1854, no dia 22 de outubro. Não é 44? 1844. Não foi o que eu falei? Desculpa, eu às vezes na pressa acabei achando que eu tinha falado o número certo. 1844. Então, pode responder ali o que era realizado uma vez ao ano no 10º dia do 7º mês? O dia da expiação. Ó, como a eliminação do mal era ilustrada no dia da expiação, então vamos ver Levíticos 16, 10 primeiro. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre eles confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. O que acontecia nesse ritual aqui? Ó? Lembra que eu falei para você que o sumo sacerdote, depois de apresentar os pecados aqui, ele voltava fazendo uma purificação? Esse processo ele não terminava ali ainda. Ao final, um bode era sacrificado, ou seja, ele colocava as mãos sobre a cabeça desse bode, os pecados eram transferidos ali, os pecados que eram perdoados. Esse bode ele era morto, né, degolado ali, e o sangue
Tem dois bodes. Um sim. São dois bodes. Um era morto e o outro bode também era colocado às mãos e confessado ali os pecados. E ele é enviado, né, para morrer no deserto. Ou seja, um bode, que é o bode ao Senhor que ele fala ali, esse que era sacrificado. Lembra que fala lá, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados? Ou seja, esse que era morto e degolado e o sangue era derramado, representava os pecados do povo que caíam ali sobre Cristo. Ou seja, um bode representava Cristo. E o outro bode, que é o bode emissário, ou em algumas versões ali é o bode Azazel, também era colocado ali os pecados sobre eles. Mas esse bode representava quem? Satanás. Aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, o que ia acontecer? Os pecados iriam voltar para o real culpado, ou seja, Satanás, e ele era levado para morrer no deserto, né? Ou seja, isso é uma representação dos 1000 anos, do milênio. Satanás não vai ficar nessa terra aqui como se fosse um deserto, porque ele não vai mais ter a quem atentar, e todos os pecados vão recair sobre ele ali. A salvação dos pecados, né? Tem gente que fala assim, não, peraí, essa doutrina adventista aí está errada, né? Tem algumas pessoas que falam. Então quer dizer que Satanás está pagando pelos nossos pecados? Não, porque sem derramamento de sangue não há expiação de pecados, mas vai cair sobre ele a culpa dos pecados, não é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados recai sobre quem? Sobre o bode que foi sacrificado, que é uma representação de quem? De Jesus Cristo. Satanás, ele também carrega os pecados, mas de quem? Daqueles que não aceitaram Jesus, que não aceitaram o sacrifício. Ou seja, quem que foi o culpado de tudo isso? Não foi realmente ele? Sim. De toda a origem do pecado? Então esse é o simbolismo. Tem gente que pensa que o que nós ensinamos aqui é que Satanás está recebendo a culpa dos nossos pecados como sacrifício, como expiação pelos nossos pecados. Não é isso. Na história aqui, o que faziam no dia da expiação, tinha esses dois bodes. Um que era degolado, ou seja, derramado o sacrifício, o sangue, representando o sacrifício de Jesus, e outro que era enviado para o deserto, representando Satanás durante o período do milênio. Ficou bem claro essa questão para vocês do bode, a diferença dos dois bodes? Sim. Ficou? Isso aqui é importante porque tem muita gente muito crítico, né, da doutrina adventista por conta dessa parte, né? E por isso que é interessante vocês saírem daqui com a compreensão correta, né, para não saírem. Então, ó, como a eliminação do mal era ilustrada no dia da expiação, então vamos lá, pode passar ali, ó. No fim da cerimônia, ou seja, depois de toda aquela representação que eu falei, essa cerimônia do dia do Yom Kippur, o que acontecia? No fim da cerimônia, o bode emissário, que era para Azazel, recebia simbolicamente os pecados de Israel e era enviado ao deserto, onde deveria morrer. Que é o que vai acontecer com Satanás após o milênio, né? Então ele vai ficar no deserto, que seria a terra desabitada, e ao final ele vai acontecer o que com ele? Ele vai morrer, ser destruído. Pode passar a próxima pergunta. O que todo cerimonial do santuário terrestre representava? Vamos ver ali Hebreus 8, do 4 ao 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Disto existiam aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura a sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, né? Então o verso 4 e 5 mostra que tudo isso era o quê? Era apenas uma sombra, era uma imagem, uma representação do que acontece o quê? No santuário celestial. Ou seja, todo esse cerimonial do santuário terrestre representava apenas o cerimonial do que acontece no santuário celestial. Ou seja, era uma forma, como eu mencionei no começo para vocês, didática de Deus nos ensinar o plano da salvação, o plano da redenção. O Cordeiro que era sacrificado, Jesus Cristo intercedendo por nós no lugar santo, no lugar santíssimo. Então tudo isso mostra uma representação, ou seja, uma figura, uma sombra do que realmente acontece lá no santuário celestial. Vamos passar a próxima ali, ó, a resposta agora, ó. O que todo o cerimonial do santuário terrestre representava? Então o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento ensinava ao povo a natureza terrível do pecado e apontava para Jesus Cristo como o único que pode perdoar a culpa, né? Ou seja, lembra que a natureza terrível do pecado era porque era difícil para eles, era duro para eles
ter que sacrificar um animalzinho. Ou seja, isso mostrava o tamanho da consequência do pecado, mas muito maior do que isso, era o quê? O real significado, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus, que era o sacrifício de Jesus Cristo, como o nosso único. Ou seja, os animaizinhos ali não podiam pagar os pecados. Somente Jesus Cristo, que era o único capaz de perdoar os nossos pecados. Ou seja, eles apenas apontavam, apenas direcionavam. Está vendo tudo isso que está acontecendo? Isso é porque um dia o próprio Cristo vai ter que morrer como esse cordeirinho. Era para eles lembrarem da salvação deles mediante a Jesus Cristo que iria vir. É como se fosse um cheque predatado, sabe? Ó, a salvação de vocês, ela está garantida por aquele que vai oferecer o sacrifício por vocês. Quem é o único que pode exercer o ofício de sumo sacerdote no santuário celestial? Vamos ver ali Hebreus 8, do verso 1 ao 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, quem é o único que pode nos representar ali? O Senhor Jesus Cristo, ou seja, no tabernáculo celestial, que não foi construído por mãos humanas. Então o terrestre foi construído ali pelo povo de Israel, ali Arão, Moisés, seus descendentes ali. Mas e o santuário celestial? Ele foi construído pelo próprio Deus. E o Senhor Jesus Cristo é Ele que faz esse papel de sumo sacerdote em prol dos nossos pecados. Vamos para a pergunta 11. Qual é a obra desempenhada por Jesus Cristo no santuário celestial? Então vamos ver agora Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só que mensagem maravilhosa, né? O que Jesus Cristo está fazendo lá no santuário celestial? Ele está lá intercedendo. É aquele exemplo que eu usei ali, da Alanis, do Walter, do Cido, do irmão Flores. A cada momento Jesus Cristo está lá no santuário fazendo o quê? Olhando assim, ó, ele cometeu esse pecado, cometeu aquele pecado, mas ele estava arrependido. Ele orou em prol disso, ele pediu perdão. E cada vez que você ora e você pede perdão e você realmente está arrependido do seu pecado, Jesus Cristo ele faz o quê? O papel de advogado. Ele entra lá no céu advogando a causa, né? Ajudando você a compreender que você foi realmente perdoado pelos méritos do sacrifício de Jesus Cristo. Então, qual é a obra desempenhada por Cristo no santuário celestial? Por isso também pode salvar totalmente os que por meio se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, né? Ou seja, amém, né? Que bênção que nós temos Jesus Cristo lá no céu para poder interceder por nós. Vamos para a última pergunta. O que ocorrerá quando o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial for encerrado? Então vamos ver ali Apocalipse 14, do 14 ao 20. Quando todo esse trabalho no santuário celestial encerrar, o que vai acontecer? Vamos ver? Apocalipse 14, do verso 14 ao 20. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre uma nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira na terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado, foi da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, o que esse texto está querendo nos mostrar aqui? O que ocorrerá quando o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial for encerrado? Ou seja, você viu que do santuário saiu um anjo para ceifar.
Ceifar o que é? Retirar ali a parte. A primeira parte quem é? A primeira parte é a parte dos salvos, os santos. Então o primeiro anjo veio ceifar, veio recolher, veio pegar os salvos que estavam separados. O segundo anjo também saiu para ceifar, mas agora ele saiu para ceifar o quê? Os perdidos, os ímpios. Ou seja, o que vai acontecer então após o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial for encerrado? Ó, todos os habitantes da terra serão salvos? É isso que o texto diz? Não. Jesus reinará de forma invisível e espiritualmente por 1000 anos? Não. Ó, haverá uma dupla colheita, uma representação da salvação dos filhos de Deus e a outra a condenação dos que rejeitaram o Senhor. É isso a verdadeira? Sim. Então pode assinalar ali, ó. Espero que tenha ficado compreensível aqui, né, o papel de Jesus Cristo no santuário celestial. Se ainda não ficou compreensível, eu queria pedir a ajuda de 3 pessoas. Eu queria fazer uma representação aqui do que acontece lá no santuário celestial. Quem poderia vir aqui? 3 pessoas, rapidinho. Então aqui, ó, vem aqui, Lucas, fica aqui do meu lado. Claro. Isso aqui, vem aqui, Júlio, fica aqui do lado. Pode ficar aí mesmo, ó. Então, vocês viram que a Bíblia, ela menciona que nós somos pecadores, né? Então eu coloquei aqui, ó, Júlio, desculpa, Júlio, vou colocar você como um exemplo de pecador. Então, nós temos aqui o Júlio como um exemplo de um pecador, mas a Bíblia também fala que, eu vou simular aqui um tribunal lá no céu, né? Após o fechamento da intercessão de Cristo lá no céu, a gente vai passar por um julgamento. Então, nesse julgamento nós temos o Júlio representando o pecador. Agora eu vou pegar aqui o Lucas, que vai representar um advogado. E vamos pegar aqui a Ofélia, que vai representar uma juíza. Mas a Bíblia, ela fala que Jesus Cristo, ele morreu na cruz por o quê? Pelos nossos pecados. Os nossos pecados. Ou seja, nesse tribunal, nesse julgamento que estava acontecendo lá no céu, quem é que entra nesse tribunal? Não é você, Júlio César, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, você pode sentar lá, que eu vou assumir o papel aqui de Jesus Cristo. Então, olha só, nesse julgamento, quem entra nesse tribunal é quem? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Só que nesse tribunal falou que Jesus Cristo ele também é o quê? O nosso advogado. Advogado. Então, Lucas, não precisa mais de você, senta lá. Valeu. Jesus Cristo, ele assume o lugar, né, como o pecador, mas ele ao mesmo tempo ele é o advogado. Mas diz que nesse tribunal Jesus Cristo também ele é o quê? O juiz. Pode sentar, não vai precisar mais de você, ó. Não precisa. Você está vendo como que é o tribunal lá no céu? Jesus Cristo, ele assume a culpa do pecador, mas ele também advoga pelo pecador, ele intercede pelo pecador. E no final de tudo isso, quando encerrar ali a intercessão dele no santuário celestial, quem é que vai dar o veredito final? Quem é que vai julgar? É Jesus. Então, ó, Jesus, ele é o que assume a culpa do pecador, ele é o que advoga e ele é o que dá a sentença final, o julgamento final. Com essa ilustração, você consegue ficar preocupado com esse julgamento? Não. Você já pensou? Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, ele assume a culpa no seu lugar, ele te defende e ele te dá o veredito final. Ou seja, olha só o que fala Romanos 8:1. Vamos lá para a gente poder encerrar esse estudo de hoje com a palavra de Romanos 8:1. Ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nenhuma condenação há para quem aceitou Jesus. Não importa quantos erros você cometeu, quantas falhas você cometeu, lá no santuário celestial existe um Deus intercedendo, um Deus advogando e um Deus que vai julgar o final. No momento da ceifa, que for ceifados, nós estaremos juntos porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso juiz. Amém? Amém. Então, finalzinho ali, se você entendeu que entendi que os diversos rituais do santuário terrestre representavam a morte de Cristo na cruz e o seu ministério no santuário celestial, eu me comprometo a aceitá-lo como fiel sumo sacerdote. Hoje entrego a minha vida definitivamente em suas mãos e reconheço que Ele é o maior interessado em me salvar. Amém. Amém? Se você confia nisso, assina ali no final do estudo. Vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar? Oremos. Pai querido, mais uma vez, Pai, somos gratos por poder aprender e compreender melhor sobre o santuário, Pai.
E entender que o que você fez na cruz por nós, Pai, foi sim necessário, mas existe todo um plano por trás, Pai. E diante desse plano, nós sabemos que o Senhor está aí nas mansões celestiais, advogando, Pai, por nossa causa, nos defendendo, intercedendo por cada um de nós, Pai, que somos filhos teus. Que nós possamos, Pai, entregar a nossa vida inteiramente a Ti e confiando, Pai, com o perdão dos nossos pecados mediante o Teu sacrifício. Esteja com cada um de nós, cada família aqui representada, e que nós possamos, Pai, levar essa mensagem de salvação para aqueles que ainda não aceitaram a Ti, que nós possamos, Pai, estar todos juntos como uma grande família contigo nas mansões celestiais. Amém. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.